Jesus não quer ser o teu bombeiro para apagar o teu fogo nos dias que está ruim. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, aquele que segue as suas palavras, o compararei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Pastor Pedro Medina. Queria que a gente abrisse a Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Vou ler para vocês, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Levanta sua mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. A fé vence o mundo. Muito interessante. A fé que vence o mundo. Quando a gente lê a palavra mundo, a gente pensa automaticamente no planeta Terra. Mas não é isso que a Bíblia está querendo dizer com mundo. A palavra mundo é a palavra grega cosmos. Diga comigo, cosmos. A palavra cosmos, a gente entende quando a gente fala do universo. Cosmo quer dizer todo o sistema, os sistemas solares, as galáxias, né? Os cosmos. O mundo dos planetas, o mundo dos corpos celestes. Então, quando nós falamos da Bíblia, da palavra mundo, nós não estamos falando do planeta Terra. Nós estamos falando, essa é a palavra principal, do sistema do mundo. Diga comigo, sistema. Ou seja, ali na Bíblia também diz, o mundo jaz no maligno. Então muita gente pensa assim, o mundo é do diabo, né? Não. Planeta Terra, a criação, ela é de Deus, que ele a entregou aos filhos de Deus. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. E Salmo 24 diz que a terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor. Então o planeta Terra não é do diabo. O diabo não sabe criar nada, ele não faz nenhuma coisa boa, amém, irmão? E a terra é uma coisa maravilhosa, não é? Foi Deus que criou. Então quando diz que o mundo jaz no maligno, é o cosmos, é o sistema que ele jaz no maligno. Ele está deitado, ele está submerso no maligno. Tudo que acontece é do maligno. Olha que coisa, o mundo jaz no maligno, o sistema desse mundo jaz no maligno. E agora eu vou revelar para vocês que o sistema do diabo e o sistema do mundo, ele é o oposto do sistema de Deus. Como que funciona o sistema desse mundo? Em que ele está baseado? Ele está baseado nisso aqui, no medo. Diga comigo, medo. Gente, o povo, o ser humano, o mundo, ele tem um fundamento. O fundamento desse mundo é o medo. Você fala, nossa, pastor, o fundamento é o medo. O povo tem medo de tudo. O povo tem medo de morrer. Conhece gente que tem medo da morte? O povo tem medo de ficar doente. O povo tem medo da morte. O povo tem medo de tudo, irmão. Tem medo de sogra, irmão. Tem gente que tem medo de ficar careca. Tem gente que tem medo de ficar sem dente, ficar gordo, barrigudo. O medo faz parte desse mundo. O que quero dizer com isso é que as pessoas, elas tomam decisões baseadas sempre no medo. O certo é ter medo. As pessoas têm medo de perder tudo. Tem gente que tem medo de tomar calote. Tem gente que tem medo de confiar. Tem gente que tem medo de amar. Tem gente que tem medo de se apaixonar. As pessoas têm medo de se entregar. Um dos piores medos que esse mundo tem é o medo a ser rejeitado. Medo a ser abandonado. Medo de ter filho. Tem gente que tem medo de não ter filho. E tem gente que tem medo de ter filho. Tem gente que tem medo de não casar. Tem gente que tem medo de casar. Tudo é medo. Medo de ter uma doença. Você viu na pandemia? Muita gente morreu com a ideia... O cérebro dela matou ela. Não, eu vou morrer. Ela já entregou os pontos sem ter ficado. Tem um irmão aqui da igreja que ele estava com todos os sintomas do Covid. Falando, vou morrer, tô morrendo. E começou a se despedir de todo mundo. Aí quando fez o exame, ele não tinha Covid, não tinha nada. Eu já tinha morrido. Ele falou, já morreu. Ele tinha despedido todo mundo. Falta de tudo. Aí fez o exame, falou, não, você não tem Covid. Ele, então tá bom. O medo acaba com a gente. Agora, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é isso. Tudo é baseado no medo. E o que é que acontece? Por causa disso, o que mais o ser humano hoje procura, ele busca, é isso aqui, ó, segurança. Inclusive, se você quer ficar rico, abra uma empresa de seguros. Já viu alguma empresa de seguro pobre? Toda empresa de seguro fica rica, por quê? Porque as pessoas querem assegurar as coisas, tem medo de bater o carro, tem medo de queimar a casa, né? E quando eles vêm fazer o seguro, eles começam até a assegurar coisas assim, né? Mas imagina que um alienígena põe fogo na sua igreja. Aí eu falei, nunca pensei, põe isso aí na cláusula também, né? Vai que cai um meteoro, coloca aí vai só acrescentando. As pessoas morrem de medo de tudo, né? O que pode acontecer? Medo.
e medo. E as pessoas estão atrás de segurança. Agora, o mundo, o sistema que esse mundo vive, eles procuram segurança em algumas coisas. Eles colocam a fé deles em alguma coisa. E eu quero te mostrar em que coisas o mundo coloca a sua fé. Está preparado? Uma das coisas que as pessoas colocam a sua fé, a primeira delas, é a ciência. Para muita gente, ciência não é ciência, é uma religião. Você não tem religião, eu tenho ciência. Então você tem a ciência, a religião como ciência e a ciência como religião. E a pessoa coloca toda a confiança dela na ciência. E isso faz parte do mundo. E o mundo jaz no maligno. E o que vai acontecer se você coloca toda a sua confiança na ciência? Vai chegar e vai acontecer, por exemplo, como aconteceu com o Steve Jobs. Steve Jobs, um dos homens mais ricos do planeta Terra, o criador da Apple, a empresa mais cara do planeta Terra. O médico chegou para ele e falou o seguinte: você está com câncer terminal no pâncreas e você vai morrer. E sabe o que aconteceu com ele? Morreu. Por mais dinheiro que ele tivesse, por mais que ele acreditasse na ciência, a ciência ela tem um limite. Inclusive, ela é extremamente limitada, ela é cheia de regras, ela é cheia de limitações, ela limita tudo na sua vida. Não tem solução, não tem cura, não tem jeito. E as pessoas se frustram, elas estudam ciência para poder ganhar dinheiro, para ficar rica, para abrir suas empresas. Elas estudam a neurociência, né? A mente do homem, os gatilhos mentais, o PNL. Aí ele faz o arrasta para cima e continua pobre. Ai, ciência deu errado mais uma vez. Quem está entendendo? Ciência dando sempre errado. Uma hora a ciência vai dizer para você que não tem mais jeito. Outras pessoas colocam a sua fé, a sua confiança na política. E cada 4 anos ele acredita, não, agora muda. Agora o candidato vai fazer. Agora vai vir o salvador da pátria. E sabe o que acontece? Ganha quem for. E a humanidade continua igual. Os problemas nunca mudam. Irmãos, eu tenho autoridade para te falar isso. Porque eu morei nos Estados Unidos 6 anos, o país mais rico do planeta Terra. E sabe o que tem lá? Milhares e milhares e milhares de mendigos. Lá tem o mesmo problema de assassinato, tem o mesmo problema de mendigo, mesmo problema de prostituição, mesmo problema de roubo, tudo que você quiser, lá tem. Inclusive eu já achei brasileiro mendigo lá. Ele falou, melhor ser mendigo nos Estados Unidos do que no Brasil. Ganha em dólar. Porque não é o governo, não a solução. Irmão, as pessoas se frustram, ela põe toda a fé dela, ela dá dinheiro para a campanha, para o político dela, e faz a campanha, e ela faz na internet, ela arruma briga com um parente, e ela faz e quando ganha, não tem picanha. Não, peraí, ei. Mesma coisa, o Bolsonaro ganha, também não resolve. Os dois, eu quero falar, não tem essa. Eu nunca vi, desde que o ser humano é o ser humano, a política existe e a política nunca resolveu o problema das pessoas. Então não adianta. As pessoas falam, pastor, porque se fosse o outro, pode ser que a sociedade tenha algumas melhorias, mas o problema está em outro lugar, irmão. E tudo isso aqui é baseado no medo. Aí, outras pessoas, elas colocam a sua fé no humanismo. Pastor, como assim no humanismo? Nunca o humanismo tomou conta de tantas mentes como hoje. As pessoas pensam, não, tudo que eu preciso está dentro de mim. Você vai achar dentro de você a resposta, né? Você pode tudo. E aí, se você confessar todo dia na frente do espelho, eu sou um campeão, e tomar banho gelado, vai dar certo. Aí arrasta para cima e dá errado. Você gastou 10 mil e não resolveu o teu problema. Inclusive, um dos problemas que entrou na igreja ultimamente é justamente esse humanismo. Porque subiram pessoas nos púlpitos dizendo, irmãos, você não precisa de Deus para prosperar, Deus não tem nada a ver com a sua prosperidade. Então eles pensam, então a igreja está aí me atrapalhando, eu vou trabalhar. Humanismo, o ser humano é o centro de tudo. E o humanismo entrou de tal forma, até nas músicas, dizendo que nós somos o centro de Deus. Coitado da gente, você acha? Deus tem mais o que fazer, irmão. Deus não vai idolatrar a gente, pelo contrário. Nós temos que nos prostrar e render e adorar o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra. Então tem gente que ela vai procurando em algum lugar para achar segurança, e ela vai dando errado, e ela vai se frustrando. E outras colocam a sua fé, a sua confiança no dinheiro. E essa é a número 1, e essa é a mais forte no mundo inteiro. Deus na Bíblia nunca se colocou na altura, nenhum Deus à altura dele. Tem gente que pensa, que Deus e o diabo estão lutando. Não, o diabo é tão derrotado que a Bíblia diz que nem Deus tem ele debaixo dos pés dele. Diz que o diabo está debaixo dos nossos pés. Não tá, eu já vi aquelas imagens de Jesus lutando boxe com o diabo, nada a ver. O diabo é a criatura, Deus é o criador do universo. Deus só colocou uma coisa na altura dele. Ele disse, você não pode servir a 2 senhores, a Deus
e a Mamon, dinheiro, Deus da riqueza. Aí ele pôs no nível dele. Por quê? Por que o dinheiro é tão idolatrado? Porque de tudo isso aqui, o que mais tem uma aparência de uma boa segurança é o dinheiro. Porque o dinheiro compra quase tudo, mas não compra tudo. Mas ele compra quase tudo. Ele ajuda em quase tudo. E tem um texto bíblico que ele é extremamente importante você conhecer. A Bíblia diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, como muita gente interpreta errado. O dinheiro não é mal nem bom. O dinheiro é somente dinheiro. O dinheiro na mão de quem é bom fará coisas boas. O dinheiro na mão de quem é ruim fará coisas ruins. O que é a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então, quando você deposita a sua fé na ciência, na política, no humanismo, no dinheiro, você pertence ao sistema do mundo baseado no medo. E a pessoa fala: pastor, mas a pessoa que tem muito dinheiro, ela tem medo? Tem. Olha só, a pessoa que não interessa quanto dinheiro ela ganha. Se ela tiver 1 bilhão, ela fala: rapaz, é pouco, eu preciso de 2. Porque se vai que eu perco 1, eu tenho outro 2. Aí quando ela ganha 2, ela fala: eu preciso de 4. Porque vai que eu perco aqueles 2, eu tenho mais 2 para segurar os outros 2 que eu perdi. Então eu preciso de 4. Se ela tiver 20, 30, 40, nunca vai ser suficiente. Ela nunca vai se sentir segura 100%. E ela sempre vai ter medo de alguém estar roubando ela. Ela sempre vai ficar com medo. Ela sempre vai procurar mais e mais e mais e mais e mais e mais. E nunca vai ser suficiente. E agora, olha que coisa. A raiz de todos os males. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você morreria por Jesus? Por quê? Porque é teu Deus, não é? Porque ele é tudo para você, é assim ou não? Quem acha que o dinheiro pode fazer tudo por ela, ela vai fazer tudo pelo dinheiro. É a raiz de todos os males. Você já viu o filho matar pai por causa de dinheiro? O amor ao dinheiro. O cara é capaz de matar a mãe. Vende a mãe, vende o pai, mata o pai. Vende a alma pro diabo por amor ao dinheiro. Uma mulher se prostitui por causa do quê? Uma mulher larga o marido fiel e vai com outro, trai o marido porque o outro tem mais. Uma mulher na boate, ela sai com o cara porque ele tem um carrão, porque ele acha que ele tem, e era alugado, se ferrou. Tudo por dinheiro. Vende a alma por dinheiro. Tudo. A pessoa que confia no dinheiro, ela é capaz de qualquer coisa. Pergunto, você perderia um amigo por causa de Jesus, se fosse necessário? Você perderia familiares? Talvez tem pessoas aqui que perderam. Tem gente que tem perdido a mulher, os filhos por causa de dinheiro. Você troca a tua mulher por dinheiro. Você troca o teu marido por dinheiro. Você troca os teus filhos por dinheiro. E você troca Deus, a igreja e Jesus por dinheiro. Tua confiança está aqui. Então faz parte do mundo. Por quê? Porque ele oferece uma falsa segurança. Uma falsa segurança. E eu digo falsa porque ele não compra tudo. Ele não compra saúde. Tanta gente. Não adianta. Dinheiro não constrói família. Quantas famílias destruídas. E aí por aí vai. Onde está a sua confiança? Onde está a tua fé? Porque hoje nós estamos numa igreja. Estamos aqui num culto e você está sentado aqui. E se eu fosse perguntar individualmente, colocar o microfone na sua boca, falar qual que é a sua fé, você ia falar o quê? A minha fé está em Jesus. Será? Minha fé está em Deus. Será? Para muita gente, o seu cristianismo não passa de um amuleto. Você viu gente que tem um amuleto da sorte, tem o colar da sorte, tem o santinho da sorte? Tem gente que ser cristão para ele é isso. Ou seja, ele confia nisso aqui, mas vai que Deus dá um helpzinho, eu tenho ele do meu lado, eu não vou ficar inimigo dele. Mas eu confio nele? Não. Você acredita nesse negócio de crente? Não. Você acredita Não, mas vai que, né? É melhor ter ele perto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não quer ser teu amuleto. Jesus não quer ser o teu bombeiro para apagar o teu fogo nos dias que está ruim. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, aquele que segue as suas palavras, o compararei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Cristo quer ser a rocha da sua salvação. Ele quer ser o teu alicerce. Ele quer ser o teu fundamento. Ele quer ser o teu primeiro, o teu último, o começo e o fim, o princípio e o final. Ele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele quer ser o fundamento, o autor e consumador da sua fé. Que a sua fé nasça nele e morra nele. Que ele seja tudo para você. Que ele seja o teu sustento. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. A fé é o que vence o mundo. O que vence tudo isso aqui? O que vence todos os medos? Mas não qualquer fé. Vamos ler o texto de novo? Porque, a fé, não, tem a fé do mundo, agora tem a fé, essa que está escrita ali. Vamos ler de novo. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence. Então, é uma fé que fez você nascer de novo, amém? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Qual fé? Versículo 5. Olha a fé. Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê
que Jesus é o Filho? Então é a fé em Cristo Jesus que vence o sistema do mundo. Agora eu vou falar uma coisa que você vai ficar arrepiado. Existe mais uma coisa que eu não coloquei aqui ainda, que faz parte do mundo e você vai ficar encabulado. A religiosidade. Pastor, mas o senhor é pastor, o senhor vai falar mal da religiosidade. Escute o que eu vou te falar. Se você esquecer tudo que eu te falar e só lembrar do que eu vou falar agora, para mim é suficiente. Você só vai embora com isso aqui. Jesus não veio estabelecer uma religião na terra. Ele veio trazer o reino de Deus, o governo celestial na terra. Se você esquecer, lembra só disso. Ele veio trazer o reino. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino. Jesus veio trazer o governo de Deus na terra. E essa fé em Cristo, com o governo de Deus, é o que vai nos fazer vencer o mundo. E infelizmente, a religiosidade faz parte do mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você já viu esse versículo? Eu sinto em te dizer que se você é religioso, não significa que você é alguém cheio de fé. Pelo contrário. E deixa eu te provar como que a fé é totalmente diferente da religiosidade. A religiosidade é um grupo de normas, de leis, de tradições que o homem cumpre para tentar agradar a Deus. Sim ou não? Essa religiosidade é danina. Então, a pessoa ela pensa, bom, quando a gente pensa no cristianismo, né? A pessoa pensa somente numa coisa. Eles dizem assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal para ninguém e eu vou nos cultos domingo. Tudo isso aqui está baseado no medo, sim ou não? O mundo jaz no medo. As pessoas vivem no medo. Você sabia que o pior de todos, quem mais vive no medo é a pessoa que vive na religiosidade? Uma vez, conversando com uma mulher, eu já sabia a resposta, mas eu queria tirar da boca dela. Fiz uma pergunta para ela. Pelas conversas que ela estava tendo, eu disse para ela assim, fulana, se o inferno não existisse, nem o diabo, você ainda seria crente e buscaria Deus? Ela olhou no meu olho e falou assim, se o inferno e o diabo não existissem, eu estaria no mundo agora, estaria na boate. Ela pelo menos foi sincera. Eu vou fazer essa pergunta para você nessa noite. Se não existisse inferno e não existisse o diabo, você amaria a Deus do mesmo jeito? A religião é isso. As pessoas servem a Deus por medo e não por amor. Devolva o seu dízimo, ladrão, senão o devorador vai entrar na sua casa. Então ele devolve o dízimo por medo. Não vai para o mundo, não vai para as festas, que se Jesus voltar, você vai ficar com o anticristo. Por medo. Uma pergunta, se chegasse isso acontece, principalmente nos lugares mais remotos. O cara põe a arma na cabeça do caboclo. Você vai casar com a minha filha, eu vou explodir tua cabeça. Você casa ou não casa? Caso, assino qualquer negócio. Quanta gente já casou assim, né? Ou você casa com a minha filha, eu vou te matar, caboclo, velho. Pergunta, esse casamento vai dar certo? O cara vai ser feliz, a mulher vai ser feliz? Vai ser um casamento forçado, sim ou não? Tem muita gente que é cristã forçada, ela não ama Jesus, ela está aqui porque ela tem medo. A religião é a pior desgraça que já teve na terra. Quando eu era criança, eu estudei no colégio de freira. Alguém estudou no colégio de freira aqui, de padre? Então eram as freiras, tinha reza, tinha missa, tinha um monte de coisa lá na minha escola. E eu lembro que quando eu me comportava mal, e pensa num caboquinho que comportava mal, eu comportei mal pouco tempo lá, porque as freiras faziam eu ajoelhar no milho. Quem já ajoelhou no milho aqui? Só eu. Ajoelhava no milho e tinha que rezar. Então eu ficava lá. Aí como meu pai era evangélico, ele falava assim, não reza Ave Maria, é rezar o Pai Nosso. Aí eu ficava rezando, Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, para freira ficar me ouvindo. Quem aqui cresceu na Assembleia, congregação cristã, Deus é amor, ok. Quantos amigos meus que cresceram nessas igrejas, quando comportava mal, o pai dizia assim, agora você vai ficar de castigo orando no teu quarto, e eu quero ouvir você orar. A religião é tão desgraçada que ela nos ensinou que orar é castigo. O teu castigo vai ser orar. E para quem ama Deus, irmão, sabe como que é? Não tem maior prazer do que falar com Ele, estar na presença dEle, conversar com Ele. Quando eu e o pastor era bem jovens, a gente estava se conhecendo, a gente estava apaixonado, estava começando a namorar. Eu ligava para ela, na época que o celular demorava 3 dias para acabar a bateria, lembra? Lembra aquele Nokia? Eu ligava para ela no Nokia, irmão, celular eterno, colocava aqui no travesseiro, estava amanhecendo o dia 5:30 da manhã, eu falava para ela assim, desliga você. Ela, não, desliga você. Ah, não, desliga você. Não, desliga você. E ficava 4, 5 horas no telefone conversando, porque eu amo ela, eu quero estar com ela, eu quero conversar com ela. Quando você é um religioso, você tem pavor da oração. A oração para você é castigo. Quem já viu essa? Tem que pagar o preço da oração. Conversar com a minha esposa não é pagar preço. Conversar com a minha esposa é prazeroso.
Passar tempo de qualidade é prazeroso. E quem ama Jesus, ir na igreja, servir a Deus é prazeroso. Ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Inscreva-se no nosso canal.